Muito boa tarde, Ivan. Bem-vindo aqui ao Verão Cá Dentro e hoje com o Miguel Jardim. Muito obrigado também pela presença. Ivan, para quem não sabe, que técnica é esta? Para quem não acompanhou os programas anteriores, que técnica é que estamos a falar? Bem, eu sou licenciado em quiroprática. A técnica que fiz chama-se quiroméxico. Foi a minha tese em 2012 e dali para cá tenho andado por vários países. Até agora são 60 países que já viajei mostrando a quiroprática tradicional mexicana e o que faço atualmente em Madeira. Dia 20 de setembro vou estar em Toronto, vou estar viajando para Toronto e dia 22 já estou trabalhando lá. Muito bem, não para. Não para. E também com os frutos que tem retirado aqui das suas presenças na RTP Madeira. O que é que tem corrido até agora bastante bem. A convidada da semana passada, está tudo bem com ela? Ainda estamos na espera. A gravidez está a correr bem? Sim. Ela que estava de 8 meses. Ela está salvo. Decorrendo. E, portanto, mais uma semana. Sim. Entretanto, desenvolveu outra técnica, a sua técnica, que é a quiroméxico, que consiste... Bem, quiroméxico consiste no reacomodo da coluna vertebral, como a quiroprática também faz, mas no ajuste específico. Ao longo da coluna existem vértebras típicas e vértebras atípicas. Qual é a diferença entre isto? As vértebras típicas são aquelas que têm um disco intervertebral, que têm apófise espinosa e que têm apófise transversa, mas há algumas vértebras que não têm essas características. Por exemplo, a cervical 7 tem a espinha ou a apófise espinosa mais pronunciada que as outras. Então, o equilíbrio da coluna, segundo a minha técnica, consiste nessas 7 vértebras, que são atípicas, e esse reajuste faz que tenhamos sucesso em que a coluna fique alinhada. E esta semana vai falar sobre a hipercifose. Em que consiste esta doença? Bem, na coluna, pois tem curvaturas que são naturais. Estas curvaturas são a cifose, a lordose, e se repite outra vez na parte sacra e parte cervical. Quando chega a parte de hiper, significa que está muito pronunciado e aquela mal postura, que às vezes chamam que tem uma mochila nas costas. Nos pais nos diziam, fica direito porque estás muito corcunda, né? Agora também aquele hábito do telemóvel acaba por acontecer isso. No caso de Miguel, que é nosso convidado hoje, estive a trabalhar bastante tempo com ele em hipercifose, ele tinha sobrepeso, trabalhamos também em várias outras coisas a nível postura com ele, e agora está bem melhor da hipercifose. Antes de falarmos aqui com o Miguel, há vários tipos de há vários tipos de curvaturas anormais na coluna. Existe a hipercifose, existe a hiperlordosis também, a retificação lumbar, existe a escoliose, que é quando a coluna faz uma S e a pessoa fica tipo com um ombro mais para cima que o outro. Existem também diferentes tipos de doenças a nível ossos na coluna e essas curvaturas, existe espina bífida, por exemplo, há uma grande variante. Todo isto só sabemos com diagnósticos clínicos, nomeadamente raio-x, ressonâncias, TACs, enfim, etc. E provas ortopédicas também, claro. Muito bem, Miguel. Entretanto, já fez aqui a terapia com o Ivan. Como é que começou as primeiras queixas? Quais foram? As primeiras queixas é, antes de mais, a correção da postura, que fica cada vez mais difícil, porque começamos a ganhar hábitos e esses hábitos dificultam cada vez mais a nossa postura correta. Estás com o telemóvel, às vezes a própria hora de condução, as deslocações que faço, o meu dia-a-dia. Trabalho no ramo imobiliário, sim. Portanto, exagero nos pesos, também já corrigiu essa situação? Exatamente. A constante postura do computador, do telemóvel, às vezes o meu trabalho baseia-se muito em estar sempre num meio de comunicação de telemóvel, onde dobrou-se muitas vezes para aquela postura que todos nós temos, involuntariamente e inconscientemente. E isso a longo prazo, foi as queixas que eu tive, que era a curvatura que o Ivan estava a falar na coluna, vamos fazendo isso sem nos apercebermos. Dores de costas foram os primeiros sintomas? Sim, dores de costas, o pescoço também costuma ser um dos sintomas mais comuns e foi isso que o Ivan depois ajudou-me a corrigir. E com tempo e trabalho temos que sempre manter o nosso corpo. Entretanto, já está completamente recuperado? Sim. Podemos assim agora dizer, já não tentei sempre manter E corrigiu as coisas que fazia mal? É difícil. Ou tenta corrigir, é um trabalho contínuo. Tentamos corrigir e vamos fazendo sempre a manutenção, que é para a coisa andar sempre alinhada. Ivan, este tratamento de quanto tempo é que leva? No caso de Miguel, sim, levamos ali a um tempo mais ou menos considerável, uns 2 meses mais ou menos de tratamento, que equivale 7, 8 terapias, mais ou menos. Depende por cada caso, um caso. Eu queria adicionar algo muito importante. A coluna vertebral faz parte do sistema nervoso. Cada uma das vértebras tem algo que chama-se plexo. O que significa isto? A ver, para eu mexer este dedo,
É o cérebro que diz se mexe, não é? Mas imagina que tem como fios que saem por aqui e que vão conectados ao plexo braquial, que neste caso é uma conexão que tem o meu braço todo, até chegar ao dedo. Este dedo se mexe a partir do oitavo nervo cervical que está na cervical 7. Parece tipo um quebra-cabeças. Mas se essa vértebra tivesse uma subluxação, ou seja, estivesse mexida, como uma torneira que fecha, então a mão pode ter sintomas como ficar dormente, como não responder ao dedo, como ficar tipo com alguma trava, né? No caso de Miguel também, ele tinha sintomas como azia, também tinha sintomas como gastrite, que foram corrigindo-se, não pelo tratamento como tal, mas foram na ajuda a, ou seja, foi um auxiliar de o sistema nervoso ficar bom, o tratamento que já o médico mandava, teve mais sucesso. Muito bem. São 2 semanas, mais ou menos, de tratamento? Mais ou menos 2 meses. 2 meses, 2 meses. Que vai... Sim, vamos evoluindo juntos, vamos vendo sintomas, tratamento, enfim. Naturalmente, e depende de pessoa para pessoa, de caso para caso. Aparece esta doença, aparece por norma em que idade? É assim, na adolescência? É assim, existe muitas vezes, sobretudo a escoliose e hipercifose, existe quando nós damos o famoso esticão, né? Que começamos a crescer mais, entre os 12 e os 16 anos, quando começamos a desenvolver mais, os ossos ficam de moles a sólidos. Então, pode aparecer a qualquer uma idade também. Tenho muitos pacientes que também trabalham de secretária e tipo têm 35, 36 anos e começam a ter esse tipo de posturas cerradas. Muito bem. Vamos à demonstração, Ivan. Sim, vou fazer um ajuste com Miguel, que é um pouco vistoso. Eu sempre sugiro que não se basem nos vídeos para fazer este tipo de ajustes. Parece fácil, mas não é? Os profissionais, não é? O Ivan. Vamos deixar cair. Eu acho que ouviste. Foi audível. Eu penso que sim. Sentar? Até se ouviu lá atrás. E evidentemente nós fuimos em contra da lesão. A lesão é isto e a lesão se vai para isto. O que acontece? Não é magia. Depois disto, as indicações que eu falo com Miguel muitas vezes, como vas a andar e como vas a corrigir tua postura. Antigamente, certeza que te lembras que nossos pais nos diziam fica direito e nós fazíamos isto com as costas. Para ter uma melhor postura a nível dorsal, é apenas juntar as omóplatas, tipo, não sei se consigo apreciar a câmera, não fazer isto, senão fazer isto. E os nossos passos, há muitas pessoas que abrem os pés tipo isto. Até o andar, andamos de forma nossos pés têm que ir em incorreta, direção não é? aos nossos ombros. Ok. Ou seja, quando andamos, deve ir em direção aos meus ombros. Por exemplo, eu tenho caixa torácica ampla, tu também tens caixa torácica ampla. A ponta dos pés tem que ir apontando para os ombros e juntar as omóplatas. Essa é uma postura correta. Claro que há que fazer terapia, isto também chama-se terapia ocupacional, o que estou a simplificar agora, entre muitas outras coisas. Não é tão simples como se vê. E o ajuste que fizemos tem uma força específica, tem um lugar específico onde, neste caso, o meu femoral faz um suporte para a coluna dorsal dele. Enfim, é muito mais complexo do que parece. E pode voltar um bocadinho mais à frente se o cliente... A memória muscular sempre existe, então o facto de nós repetirmos não este, sino muitos outros ajustes, é que o corpo assimile a postura correta e depois fica como hábito. Muito bem. E para além do Miguel, tem tido também outros casos desta patologia, sim, desta doença? É o dia a dia. É muito frequente. Sim. Cada vez mais devido às posturas? As posturas mais... Antes era mais comum, tipo a escoliose, que era aquela curvatura que existe congênita e existe idiopática, ou seja, existe desde nascença ou existe porque tiveram algum acidente, mas agora, tipo pelo telemóvel, o computador, a vida moderna cria-se mais frequente. Cada vez mais. E mais dicas para quem está lá em casa? O que fazer podemos exercício, fazer no comer nosso saudável, dia a dia, em casa? Às vezes as pessoas dizem, vou emagrecer, vou sair a andar. Sair a andar é um exercício cardiovascular, não ajuda a emagrecer. Para emagrecer tem que ver um nutricionista ou levar uma dieta correta, né? O exercício também ajuda muito. No caso de Miguel, ele tinha sobrepeso, ele começou a perder peso, começou a fazer exercício e a musculação está cada vez mais provado que ajuda a ter mais longevidade. Miguel, foi uma mudança de hábitos também, de nutrição, de desporto. O que é que mudou na sua vida? Quase tudo? É uma questão de nos adaptarmos, ou seja, é não arranjarmos desculpas e arranjarmos os resultados, ou seja, falei com o Ivan, o complemento disto tudo é o exercício físico com a alimentação, obviamente. Não falo em restrição total, mas falo num controle e num pouco de tudo. Podemos ter tudo de uma forma saudável. E foi isso que em conjunto com a terapia com o Ivan, que ajudou-me bastante. O sobrepeso causava-me dores na coluna,
começou depois a má postura, como já tínhamos mencionado Sim, anteriormente. Epá, é um acumulado de situações e tudo gente não dá ajuda. bom resultado. Exatamente. Ivan, podemos depois praticar desporto, o ginásio, No com dia da algumas terapia não é limitações, conveniente, ou mas os dias a seguir, depois sim. da terapia, Sim, sim. com algumas Sí, yo limitações, muchas veces não en é? la rehabilitación, como ya estuvimos con Nancy a última vez nos elásticos, até dou algumas dicas, também tenho, como foi o caso de João, tenho pacientes que fazem culturismo e sempre procuro dar alguma dica nisso. A quiroprática é muito mais ampla que só estrelar ossos ou dar uma massaginha, né? Nós fazemos muito mais do que parece, o que parece nos vídeos que andam ali a rodar. Muito bem. E obrigado pela Obrigado eu sua pelo presença. Onde é que podemos encontrá-lo, Ivan? Eu estou em Travessa das Violetas 8, mas podem sempre procurar-nos nas redes sociais, que é @Grupo Quiroméxico, e ali fazemos as marcações sempre online. Muito bem. Travessa das Ivan, Violetas 8, Funchal. muito bem. Ivan e Miguel, muito obrigado pela vossa presença